Olá, amigos e amigas de São Miguel Arcanjo. Salve Maria, salve São Miguel. Meu nome é Magno e eu estou gravando este vídeo hoje para falar sobre os benefícios de refletirmos sobre o purgatório e quais são os meios para a gente se livrar do purgatório e ir mais depressa ou ir diretamente ao céu. Sim, existe caminho, né? E vamos refletir sobre algumas passagens do livro Tratado do Purgatório de Santa Catarina de Gênova, uma grande santa da nossa Igreja Católica, para entender mais sobre isso. E para refletirmos dignamente deste grande mistério que é o purgatório, né? E eu venho falando há algum tempo sobre ele aqui para vocês, vamos pedir o Divino Espírito Santo que esteja conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que, o prodígio do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, meus irmãos, vamos sem delongas direto ao assunto. Aqui eu vou tratar parte do livro com vocês, né? Primeiro vamos fazer algumas considerações morais para entendermos por que é importante refletir sobre o purgatório, quais efeitos essa reflexão tem na nossa vida. Muitas pessoas não gostam de refletir nem sobre a morte, nem sobre o purgatório, porque tem receio, né? Ah, meu Deus, vai causar um desconforto, mas é uma realidade que todos enfrentaremos, meus irmãos. Então, por que não nos prepararmos de uma vez, não é isso? Então, é importante, né, entender sobre isso. Então, vamos lá, vamos tratar aqui alguns pontos que eu trouxe e marquei para vocês deste livro, que é muito bom. Depois eu vou falar um pouco mais dele, que explica um pouco mais sobre a realidade do purgatório, né? Como eu já falei também no outro livro de Santa Francisca Romana. Vou deixar nos comentários aqui o link também da playlist completa sobre o purgatório, se você tiver interesse. Então, Santa Catarina de Gênova já nos diz, né? O dogma do purgatório é um dos mais instrutivos e fecundos em consequências práticas para a nossa vida. E ela vai explicar por que é importante refletirmos e pensarmos no purgatório. O primeiro ponto que ela dá é que dá-nos uma ideia de santidade e majestade divinas. Nada manchado pode comparecer diante de Deus. Então, os nossos irmãos evangélicos que não acreditam mais no purgatório, largaram o purgatório, eles vão acham que por não acreditar no purgatório, o purgatório não existe. Tem que lembrar que nada manchado está presente, né? Pode estar presente na presença benéfica, né? Maravilhosa, divina de nosso Senhor, de Deus. Então, se morremos aqui com esses defeitos, de alguma forma precisamos de uma purificação para estar frente a frente diante de Deus. É isso que esse número 1 nos fala. Não existe mágica, né? Então, de repente, do nada, eu morro aqui cheio de invejas, pecados, não perdoei pessoas, Jesus me salvou porque morri em estado de graça, mas num passe de mágica eu me transformo e agora estou perfeito e não tenho mais esses pecados. Não é assim que funciona, né? A tradição da nossa Santa Igreja Católica nos diz muito diferente disso. No ponto 2, recorda-nos a gravidade do pecado. Quando eu reconheço que o purgatório existe e que o meu pecado causa uma grave ofensa ao nosso Senhor, então eu tento, né, e evito de forma consequente pecar, para não me sujar e não precisar me purificar cada vez mais, né, no purgatório. No ponto 3, fala sobre aumentar consideravelmente nossa esperança e conseguir a vida eterna. Ou seja, se não existisse diante de Deus só os perfeitos, né? Só a perfeição. E eu não sou perfeito, como é que eu vou ficar diante de Deus? Vou ser condenado. Se não existisse purgatório, a nossa condenação seria muito mais certa. E graças a Deus, pela misericórdia divina, existe purgatório para que a gente possa ser purificado e perdoado, né? Então, esse é um ponto muito bom. No 4, ela fala sobre nos faz penetrar no mistério da comunhão dos santos. O que é isso? Quer dizer que nós temos uma comunhão, uma união, né, dentro da igreja com os santos, aqueles perfeitos que já morreram. Nós podemos e devemos ajudar com nossos sacrifícios e orações aqueles que já se foram, aqueles que já morreram porque estão no purgatório. Então nós podemos nos relacionar de forma caridosa com esses que já faleceram, principalmente os de nossas famílias.
No ponto 5, ela trata que devemos exercitar a caridade com defuntos, aumenta consideravelmente nossos méritos antes de Deus. Então, da mesma forma que eu estou sendo caridoso com aquele que já faleceu, oferecendo orações, oferecendo missas, né, eu também ganho méritos para quando eu mesmo for morrer, né, e aí isso também exercita a nossa caridade. No ponto 6, ela fala de faz-nos compreender cada vez melhor o sentido da vida presente, né? Então isso nos diz que vaidade, egoísmo, né, soberba, tudo isso são questões muito pequenas desta vida. Então, entendendo que no purgatório eu teria que expiar todas essas penas, essas faltas, esses pecados, eu entendo também que nessa vida isso não vale nada. Esses bens terrenos são passageiros, nada vale me encolerizar com o meu irmão, guardar rancor, né? São coisas que só vão me atrasar no meu caminho de perfeição para estar perto de Deus. E por último, nos aproxima do céu, né? O purgatório, com efeito, não antessala do inferno, não é a antessala do inferno, ninguém do purgatório vai para o inferno, né? Mas o vestíbulo da glória não é um inferno provisional, mas um simples intervalo antes de entrar no céu. Então, no purgatório, apesar de existir uma dor, uma purificação de sofrimento, pagando e expiando os pecados, nós temos a felicidade de saber que dali só iremos cada vez mais caminhar rumo aos céus, né? A Santa Catarina de Gênova fala de forma muito caridosa sobre o purgatório. Eu vou fazer um outro vídeo tratando especificamente desse ponto. E agora sim, o mais importante, eu acho que vale a pena até um caderninho e uma anotação que são os meios para você expiar o purgatório, você antecipar a sua presença de Deus, né, rumo aos céus, para você evitar o purgatório. Então, vamos lá, porque Deus não quer que vamos ao purgatório, prefere que reparemos nossas culpas aqui na terra. E isso é muito bom, meus irmãos. Se Deus quer isso, com certeza é algo muito bom. Então, o primeiro meio de não ir para o purgatório é fugir do pecado, por menor e leve que ele seja. No momento do juízo, à luz do céu divino, nós daremos contas da espantosa gravidade do pecado. Então, se entendemos que o pecado é tão ruim, tão grave, nos mancha tanto frente ao nosso Senhor, nós precisamos com todas as nossas forças fugir de todo o pecado. No ponto número 2, nós precisamos fazer penitência pelos pecados passados. E aqui eu vou fazer uma leitura porque esse texto é muito bom. Vamos entender o que é isso, o que é fazer penitência e por que isso nos ajuda para não ir ao purgatório. Teremos que fazer forçosamente, queiramos ou não, nesta vida ou na outra. Tudo deve ser reparado, até o último centavo. Mas a diferença é enorme entre fazê-lo nesta vida ou na outra. Porque aqui na Terra, com a penitência voluntária, podemos oferecer a Deus uma verdadeira satisfação por nossas culpas, coisas que não é possível fazer no purgatório, onde as penas têm tão só o caráter de expiação, de limpeza dos pecados. Com dores muito mais suportáveis, mas oferecidas a Deus com amor, em espírito de penitência, unidos aos sofrimentos redentores de Jesus e de Maria, podemos saldar neste mundo todas as nossas contas com a divina justiça, aumentando ao mesmo tempo nossos merecimentos para o céu. Então, meus irmãos, as penitências, não é à toa que Nossa Senhora sempre nos pede penitência, 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 porque ela sabe que valorosamente conseguiremos aqui todas essas graças que Santa Catarina nos traz. Então, comece, peça de coração, né, um espírito penitencioso e você vai começar a receber as graças aqui na terra deste ato de devoção. Um outro ponto que precisamos trazer é a caridade com os defuntos, né? E um ponto importante, o que seria a caridade com os defuntos? Rezar missas pelos que já faleceram, fazer orações pelas almas do purgatório. E Santo Agostinho nos traz um ponto muito importante aqui, né, que ela também fez questão de nos revelar. Santo Agostinho chega a dizer que nem todas as almas do purgatório recebem os sufrágios, ou seja, né, os benefícios, as orações que são oferecidos por elas, mas unicamente aquelas que durante sua vida se fizeram credoras a eles. Então, quem não acredita no purgatório nem acredita que
deve-se oferecer missa aos defuntos, quando estiver no purgatório, não vai nem ter a graça de receber os sufrágios para antecipar as suas penas. Que desgraça, né? Então, precisamos crer e precisamos exercitar isso. O ponto 4, muito interessante, compaixão aos pobres, né? E aí ela nos traz: a Sagrada Escritura nos diz expressamente que a esmola expia os pecados. E Cristo nos diz no Evangelho que aceitará como feito a Ele, mesmo o que fizermos pelo menor de seus irmãos. E nos diz também que aproveitemos os bens terrenos para granjearmos amigos nos eternos tabernáculos. Então, meus irmãos, aqui na terra, demos esmola sem perguntar a quem, sem perguntar o porquê. Ajudemos ao próximo que mais necessita, dentro das nossas capacidades, porque estamos fazendo ao próprio Cristo, e isso tem valor também na nossa purificação da nossa alma, para não ir ao purgatório. No ponto 5, ela diz algo que, pela moral, nós já podemos compreender, né? Perdoar generosamente as injúrias que nos são feitas, as humilhações que nos aplicam. Condição indispensável para que também nos seja perdoada as injúrias que cometamos. Como é que eu quero ser perdoado se eu não perdoo o meu irmão, se eu guardo rancor? Não nos apeguemos, meus irmãos, a este pecado grave, né, de não perdoar. Precisamos perdoar sempre e tenhamos sempre a certeza que Jesus nos perdoará também. O ponto 6, ela fala sobre ganhar indulgências. A nossa Santa Igreja nos dá de forma expressa indulgências em que possamos ganhar benefícios pelas almas que já passaram no purgatório e pelas nossas próprias almas, né? E aqui eu leio um pedaço deste capítulo. O tesouro espiritual da Igreja, constituída pelos infinitos méritos e satisfações de Jesus Cristo e pelos da Santíssima Virgem e dos mártires e santos, é inesgotável. A Igreja dispõe deles não só em favor das almas do purgatório, mas também dos fiéis deste mundo que, com as devidas condições, pratiquem as obras piedosas que ela assinala. Então, meus irmãos, até aqui na Terra, as indulgências nos ajudam a não necessariamente ter que ir para o purgatório para ganhar a indulgência. A indulgência pode ser aplicada aqui na Terra e nós poderemos ir direto para o céu sem necessitar passar pelo purgatório, se aqui na Terra colhermos grandiosamente estas indulgências. Mas ofereça também às almas do purgatório, né? Deixe que Maria, com seu tesouro inesgotável de indulgências dos mártires e da própria satisfação do sangue do Cordeiro imolado Jesus Cristo, nos ajude nos momentos certos. Temos também o santo sacrifício da missa. A missa é um sacrifício, nós sabemos disso, nós católicos temos a convicção, né, que é um sacrifício renovado. E a comunhão, os sacramentos, tudo isso nos ajuda para nos livrar cada vez mais do purgatório. Então você que tem a possibilidade de ir nas missas além dos domingos, ir nas missas durante a semana, lembre-se, isso também está te purificando, te livrando das penas do purgatório. E eu leio aqui: o santo sacrifício da missa, de infinito valor satisfatório e expiatório, encomendar a celebração da Santa Missa por nossos pecados, ouvi-la com devoção, unindo nossa intenção à do sacerdote, a de Jesus Cristo no altar, que é a mesma da cruz, oferecer junto com os nossos pequenos sacrifícios nossas tribulações e penas, a nossa própria vida, aceitando de antemão a morte de Jesus que nos tenha destinado e oferecendo-a em sufrágio de nossos pecados. Muitas pessoas falam: poxa, por que aquela pessoa teve uma morte tão dolorosa, uma morte tão sofrida, ficou dias no hospital? Meus irmãos, às vezes é o caminho que o nosso Senhor está traçando para acelerar aquela alma, para quem sabe ela nem precise ir para o purgatório, né? Às vezes tem uma pessoa que teve uma vida tão piedosa, tão boa, e tem uma morte tão difícil. Às vezes é o caminho para acelerar essa alma para ir direto para o céu. Então, nos mistérios de Deus, deixemos Deus agir e aceitemos tudo aquilo que Ele nos oferecer. Confissão sacramental, né? Quantas tem pessoas que se confessam uma vez no ano e olhe lá. Então, aproveite as oportunidades de se confessar ao longo do ano, né? Pelo menos uma vez por mês, ou quem sabe até menos. Então, você terá grandes graças, porque a confissão, além de nos ajudar no combate do pecado, ela também diz aqui, principalmente pelo cumprimento da penitência que o confessor nos impõe, que se dirige diretamente a satisfazer e expiar em tudo ou em parte a pena devida pelos nossos pecados.
e, por conseguinte, diminuir a que nos corresponderia no purgatório. Então, se eu tenho pecado, vou me confessar, o sacerdote já vai me dar uma penitência. Eu cumprindo essa penitência, eu já estou acelerando, pagando de forma completa ou parcial a pena daquele pecado de forma mais perfeita, né? Então, grande graça esse sacramento que nosso Senhor nos deu também e nos deixou. E aqui mais um ponto, a penitência sacramental, obra ex opere operato, que significa que é algo do próprio Cristo, não depende de nós para que tenha efeito, né? Uma vez que eu tenho as substâncias da confissão, eu tenho um pecado a ser confessado, tenho um arrependimento concreto daquele pecado, tenho um sacerdote ordenado para me perdoar e cumpro a minha penitência, né? Então eu serei perdoado, em virtude dos méritos e satisfações de Jesus Cristo, vinculados ao sacramento por ele fundado, né? Nono ponto maravilhoso, devoção a Nossa Senhora. Olha que grande graça, meus irmãos. Os devotos de Nossa Senhora conseguem ter uma pena menor ou até mesmo nem ir para o purgatório através dessa devoção. Vamos entender por quê. Em ordem ao purgatório, as devoções marianas mais eficazes e as que a ela mais agradece são a reza piedosa e diária do Santo Terço. Nossa Senhora já nos pedia para rezar o terço diariamente. Riquíssimos em indulgências, tanto plenárias como parciais. E o Santo Escapulário do Carmo, dignamente levado em vida na hora da morte. Olha que grandes graças. Maria nos acelera o caminho do céu, meus irmãos, contemos com a intercessão de nossa querida mãe. Tenhamos devoção a Nossa Senhora. Então, estes eram os pontos que eu queria trazer aqui para vocês. Espero que tenha esclarecido dentro do possível aqui, né? A gente poderia ter um tempo mais longo, mas eu queria fazer um vídeo razoavelmente curto, né? Já estamos com 17 minutos, não ficou nem tão pouco curto assim, mas espero que você tenha apreciado e de todo o coração, né? Enfrente as dificuldades, livre-se do purgatório aqui na Terra, você será com certeza mais feliz nesta vida e com certeza na outra. Amém? Temos a presença de Deus em nosso meio, né? E que Jesus nos abençoe, São Miguel nos guarde e Maria nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.